E hoje quero, com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, poder trazer uma palavra ao nosso coração sobre o tema, o livro perdido. Para tanto, pedi que você abrisse em 2 Reis 22, mas antes, deixa eu te dar uma introduzida, que hoje nós vamos falar bastante da palavra de Deus. E a palavra de Deus você conhece. A Bíblia Sagrada é um livro composto de 66 livros, na verdade é uma coletânea de livros, podemos dizer assim. E esses 66 livros foram escritos ao longo de cerca de 1.600 anos de história, por cerca de 40 autores diferentes, em diferentes épocas e estações, diferentes lugares. Mas é muito interessante, porque todo este livro, inspirado pelo Espírito Santo, ele se conversa ao longo dos anos. Na própria narrativa bíblica você vê promessas que foram proferidas no Antigo Testamento e que foram cumpridas no Novo Testamento, por exemplo, e existem ainda algumas que estão para se cumprir, e nós aguardamos a principal delas, que é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso na palavra de Deus. E nós observamos que esse livro, ele tem a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. O Velho Testamento aponta para Jesus Cristo, assim como o Novo Testamento evidencia a pessoa de Cristo e a sua obra redentora naquela cruz, bem como também aponta para uma redenção final e completa futura, quando Ele então virá para buscar a sua igreja, e juntos moraremos e viveremos com Ele por toda a eternidade. Toda a palavra de Deus, ela tem uma finalidade de apontar para a pessoa de Jesus, o nosso Redentor, autor e consumador da nossa fé. Mas é bem verdade que a narrativa bíblica vai iniciar com 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco, ou também chamado pelos judeus da Torá. E essa Torá, esses 5 primeiros livros que Moisés escreveu e Josué completou, o finzinho do último livro, nós percebemos que ela tem um enfoque específico num povo. Deus escolhe um povo para chamar de seu. Dentre todos os povos que se desenvolveram na terra, Deus escolhe o povo de Israel, e aquele povo se torna o povo da aliança. Você vai se lembrar várias vezes a citação que a Bíblia vai trazer, chamando Deus de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A este Jacó, Deus deu o nome de Israel, quando se encontrou com ele em Betel, quando ele deitou naquela pedra. E quando ele deitou naquela pedra, ele teve uma visão de uma escada que tocava a terra e tocava o céu, e anjos de Deus subiam e desciam, e ele disse: esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. E quero te dizer que você está na casa de Deus, então tem anjo de Deus subindo e descendo aqui, a presença do Senhor está nesse ambiente, o Deus de Israel está aqui. E eu quero te dizer que esse Deus escolheu a Israel como um povo, fez dele uma forte nação. Ele teve um filho chamado José, foi vendido para o Egito, lá José foi preso depois, mas onde ele colocava a mão prosperava, ele interpretava sonhos. Depois ele foi interpretar um sonho lá do grande governador, e ele pôde então ser colocado como governador daquele local, somente abaixo do primeiro, era o segundo naquele reino, que era o maior daquele tempo. E nós vemos que José cresce, leva a sua família, Jacó com mais 70 famílias, vão até o Egito, moram lá num tempo de escassez, num tempo de fome sobre a terra, e percebemos então que um povo se estabelece, se multiplica ali. Porém, José morre, e aí o novo faraó não tem conhecimento de José, percebe que aquele povo de Israel, o povo de Deus, estava se multiplicando, se fortalecendo, e então ele fala: vamos escravizar esse povo, porque se esse povo se rebelar contra nós, a gente não vai ter poder bélico, não vai ter poder para conseguir sustentar essa rebelião. Então eles começam a colocar cargas sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel, e eles começam a viver uma escravidão dentro daquele lugar chamado Egito. Após 430 anos, Deus levanta um profeta, Moisés, que apontava para Cristo, porque a Bíblia toda aponta para Cristo, mas Moisés, nós dizemos que é um tipo de Cristo, e Moisés, ele então é levantado por Deus, sinais e maravilhas, prodígios são feitos, as pragas vêm, e você sabe que Faraó então amolece o coração, ele já não aguenta mais quando chega a praga das mortes dos primogênitos, tanto dos animais, quanto dos filhos dos egípcios, e aquele povo então é liberado, o povo de Israel é liberado para o deserto para adorar. Eles fazem toda uma peregrinação de 40 anos, chegam até a terra prometida. Você vai ver que ali, depois na terra prometida, onde Josué vai conquistar aquelas terras que o Senhor tinha preparado para eles, vai tirar vários povos dos cananeus daquele lugar, embora não todas as terras naquele tempo, nós percebemos que aquele povo se estabelece numa terra que era a terra prometida, que manava leite e mel. Quando esse povo se estabelece, Deus estabelece juízes sobre a terra. Você vai ler na narrativa bíblica, que depois do livro de Josué, temos o livro de juízes, que não eram reis, mas eram líderes, homens e mulheres, que Deus levantou ao longo da história, 14, que Deus levanta ao longo da história, para trazer sobre aquele povo, sim, uma proteção, tanto das suas fronteiras, mas também manter ali a chama da unidade, no servir ao Senhor. Eles então tinham essa visão de Deus sobre a terra para aquele povo, mas não reinavam sobre ele, apenas
apenas tinham essa liderança que era distinta que Deus concedia àquelas pessoas. Mas chegou um tempo do último juiz, Samuel, que nós conhecemos como o profeta Samuel e que também era sacerdote, filho de Ana, a qual Ana orou chorando com lágrimas no templo e Deus lhe concedeu um filho, aquela que era estéril. E Samuel, ele cresce num período, num cenário onde as visões eram escassas, onde a palavra de Deus já não se ouvia mais, onde a voz de Deus estava escassa naquele lugar, dentro do povo de Deus. Já havia corrupção dentro do sacerdócio, já havia corrupção dentro daqueles que praticavam e serviam no templo, mas nesse cenário Samuel aparece e o povo então pede um rei. Eles olham para as nações vizinhas, eles percebem, as nações vizinhas têm um rei. Nós queremos um rei também sobre nós. Essa não era a vontade de Deus, porém, Deus queria ser o rei daquele povo, mas atendeu o pedido daquele povo. Então, Samuel, ele ergue Saul, unge Saul como rei, e a Bíblia diz que Deus escolhe a Saul, e Saul fez grandes coisas, tanto boas quanto ruins. Em dado momento da vida de Saul, por causa da sua desobediência à palavra de Deus, a uma ordem específica de Deus, Deus disse: rejeitei a Saul, escolhe outro, Samuel, eu vou te mandar na casa de Jessé, o belemita, desce lá, que eu já separei alguém segundo o meu coração. Samuel desce lá, você sabe a história, ele unge Davi, Davi é ungido rei, e Davi você conhece, um homem chamado segundo o coração de Deus, um homem que escreveu mais de 70 salmos, que estão registrados na palavra de Deus, quem sabe existam até outros, que nós não conheçamos, que não estão registrados, ou seja, era um homem que ele se deleitava no Senhor, que ele contemplava o Senhor, que ele dedicava tempo na presença do Senhor, e esse homem nos inspira, não à toa, o seu trono, Deus prometeu, perduraria para sempre, e até Jesus é dito que é filho de Davi, por quê? Porque o trono dele permaneceria para sempre, e o nosso rei é um rei de todos os reis, de todos os tempos, ele sempre foi rei, é rei e permanecerá sendo rei, ele permanece sentado no trono, mas tudo começou na pessoa de Davi. Davi foi um homem obediente, mas mesmo assim, também teve suas falhas, e ele teve um filho, Salomão, ele queria construir um templo, mas ficou a missão para o seu filho, e seu filho, Salomão, constrói um grande templo. Depois de Davi morrer, ele assume o trono, constrói um grande templo este que até hoje as pessoas, as nações, inclusive no Brasil, tentam fazer uma réplica, imitar tamanha sua glória, a sua suntuosidade, o seu poderio daquela construção. Salomão tem esses grandes feitos. Depois de Salomão vem seu filho Roboão, mas seu filho Roboão ouve conselhos errados dos mais jovens, ao invés de ouvir conselhos dos mais sábios, dos anciãos daquela terra, e por conta de ouvir esses conselhos que não eram sábios, ele divide o reino, e aí a nação de Israel, que foi separada por Deus, para ser sim uma nação dirigida pelo Senhor, agora está dividida, reino do norte, que é o reino de Israel, onde a capital é Samaria, e o reino do sul, que é Judá, onde a capital é Jerusalém, onde Roboão vai reinar, e o seu irmão Jeroboão vai reinar no reino do norte, e a partir daí, a linhagem de reis é dividida entre reino do norte e reino do sul. Hoje, eu quero tratar de um dos reis, que é o rei do sul, o rei de Judá, chamado rei Josias, e para tanto, gostaria de ler o texto bíblico de 2 Reis, capítulo 22, versículo de número 8 em diante, eu vou ler na versão árabe, que vai estar transmitida também no telão. Diz assim a palavra do Senhor: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Pai, essa é a tua palavra e nós desejamos, Pai, ser ministrados por ela por meio do teu Espírito. Tem total liberdade na minha vida e através de mim, e também sobre a sua igreja, porque esse é o povo comprado pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo, que se chama pelo seu nome. Por isso, Deus, nós te convidamos, Pai, tem liberdade. Nós declaramos neste momento, Pai, que toda a atuação do império das trevas, Pai, agora é silenciada, todo o exército inimigo é cego, Pai, neste momento, e somente o nome do Senhor será glorificado neste lugar, no nome de Jesus, amém e amém. Como eu te disse, houveram vários reis na história de Israel, antes da divisão, Saul, Davi e Salomão, e quando nós olhamos para os primeiros reis, nós vemos que todos tiveram seus erros e acertos. Por exemplo,
Saul, quando não era para ele sacrificar, porque ele não era sacerdote, ele quis dar um jeitinho e adiantar o tempo de Deus, mas ele cometeu um pecado grave contra o Senhor de desobediência, não somente uma vez, mas mais de uma vez, e por isso o Senhor o rejeitou. Olhamos, por exemplo, para Davi, e vemos que Davi adulterou com Batseba. Davi cometeu alguns atos que desagradaram ao Senhor, mas como homem segundo o coração de Deus, ele aprendeu que ele poderia se arrepender. Ele não precisava se esconder como Adão e Eva após o pecado, mas ele precisava, assim como no Salmo 51 ele fez, se jogar perante o Senhor e pedir: Senhor, não retires de mim a presença do Teu Espírito Santo. Ele podia pedir para não retirar o reino, não retirar as riquezas, o prestígio, o sucesso, mas ele pediu: não retire de mim a Sua presença. Davi, um homem com seus erros e acertos, mas nenhum desses dois colocaram outros deuses diante da nação de Israel. Você sabe que um líder, quando ele erra, ele leva muitas pessoas a caírem no mesmo erro. E aqueles dois líderes que eu acabei de citar, Saul e Davi, não caíram nesse erro da idolatria, porque a palavra do Senhor para Moisés, no monte, foi dita para ele o primeiro mandamento: você não servirá a outros deuses, você não adorará a outros deuses, nem as suas imagens de escultura. E eles seguiram piamente esse mandamento do Senhor, mas quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós podemos aprender várias lições maravilhosas. Afinal, Salomão, diante de uma oferta do Senhor para ele, uma palavra de Deus, Deus falou para ele: pede o que quiseres, eu vou te dar. Se Deus te falasse: pede o que você quer hoje, que eu vou te dar, o que você pediria? Salomão pediu inteligência e sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus agradou daquele pedido de Salomão, e é interessante que, além da inteligência e da sabedoria, Deus acrescentou muitas outras coisas, inclusive as riquezas que muitos de nós aqui talvez pediríamos ao Senhor, se Ele fizesse assim um convite para nós. Salomão, então, ele constrói um grande templo, um templo maravilhoso ao Senhor, um templo a respeito do qual não houve nenhum outro na história que se comparou ao templo de Salomão na sua grandeza. Salomão constrói esse templo, mas ele também escreve livros. Você conhece, já deve ter lido os Provérbios de Salomão, que até hoje são fonte de sabedoria e instrução para mim e para a sua vida. Quem que dirá então de Cantares de Salomão, uma história maravilhosa, uma história linda, e também o livro de Eclesiastes. Ele escreve livros inspirados pelo Espírito Santo, mas em dado momento da sua vida, Salomão começa a fazer aliança com outros povos que serviam a outros deuses, que tinham outros senhores que não era o Deus do povo de Israel, o Deus criador, o Deus verdadeiro, serviam e adoravam a imagens. E à medida que ele foi se relacionando com essas mulheres, ele foi trazendo esses deuses para dentro do povo de Deus, para dentro da nação de Israel. E a Bíblia vai nos mostrar, no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 11, que havia uma ordem do Senhor que dizia: vocês não poderão tomar suas mulheres dentre essas nações, porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Então, por conta do seu desejo carnal, da cobiça dos seus olhos, ele desejou essas mulheres, ele tomou mulheres dos outros povos, a respeito das quais Deus havia dito: vocês não poderão tomá-las como esposas. E eu vejo que no verso 4 desse mesmo capítulo, a Bíblia vai nos relatar que, à medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Veja, Salomão ele começou bem, fez tantas maravilhas enquanto rei de Israel, mas ele terminou muito mal, seguindo outros deuses, porque importa começar bem, mas melhor ainda é terminar bem. Mas Salomão terminou mal, e ele colocou esses deuses para dentro do reino de Israel, para dentro daquela nação. E é interessante a continuidade do texto, porque ela vai relatar quais foram esses deuses que Salomão colocou para dentro por causa de alianças que ele fez com o povo de outras nações e com os deuses dessas nações, os deuses das suas esposas. 1 Reis 11:5 vai dizer: Salomão seguiu a Astarote, repita comigo, Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sob o monte fronteira Jerusalém, e a Moloque, diga comigo Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses.
4 deuses estão descritos aqui nessa palavra, com certeza haviam mais, porque Salomão se casou com pelo menos 700 princesas e 300 concubinas, então ele deve ter trazido muitos deuses para dentro do território da nação de Israel, mas aqui estão destacados 4, e eu fiquei me perguntando por que a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, destacou esses 4, e eu fui pesquisar, e eu percebi que Astarote é a deusa dos sidônios. Ela é representada, e até mesmo hoje, se você pesquisar na literatura, na internet, vídeos, você vai perceber que até hoje ela é invocada, inclusive por satanistas, porque ela é a deusa da sexualidade, da fertilidade e da guerra. As pessoas adoram e ofereciam sacrifícios a essa deusa, porque desejavam sim crescer nessa área da fertilidade, desejavam sim ser atraentes sexualmente, atrair pessoas sexualmente a si, e também para obter êxito em guerras. Essa era a deusa dos sidônios, chamada também esposa de Baal, cujo nome significa o Senhor. E como é que era a adoração a essa deusa? Os seus ritos, os seus cultos envolviam prostituição cultural. Então existiam sacerdotisas que realizavam atos sexuais em lugares públicos, em lugares reservados para esse tipo de adoração. E a história nos mostra, os relatos nos mostram que existiam grandes orgias de adoração a Astarote para atrair, sim, fertilidade, sexualidade e vitória nas guerras. Esse eu posso declarar para você que talvez seja o altar da idolatria sexual dos nossos dias. Nossos dias nós vemos muitas pessoas que têm utilizado os seus corpos para atrair pessoas, ou que também têm desejado vivenciar experiências sexuais ilícitas, as quais o Senhor abomina e as quais o Senhor rejeita, pois o Senhor disse: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse é o relacionamento sexual que Deus aprova, mas existem muitas vozes neste mundo, guiados por esse espírito de Astarote, que tenta colocar na minha e na sua cabeça e normalizar relações sexuais, relações afetivas que não agradam ao Senhor e imperam neste tempo. Astarote permanece reinando neste tempo, e por isso eu trouxe esse significado para que você entenda que ainda hoje há deuses, há entidades malignas tentando favorecer, tentando te colocar num ambiente de sexualidade desmedida, de sexualidade desregulada, fora da vontade de Deus. Astarote estava dentro do povo que Deus escolheu para si. Salomão colocou esse Deus lá dentro, essa deusa lá dentro. Nós vemos também que Milcom, que na verdade é um outro nome para Moloque, porque os deuses, dependendo da região que você conhecia eles tinham nomes diferentes. Por exemplo, a deusa Diana dos Efésios, citada em capítulo 19 de Atos, ela é a mesma deusa Artemis. Dependendo da sua versão, o nome inclusive vai estar diferente, porque para os gregos existia um nome, para os romanos existia outro nome, e assim a cada cultura você via as denominações, por exemplo, diferentes desses deuses. Milcom era o mesmo que Moloque, e Quemos era o deus da guerra. E para você obter êxito na guerra, para que pessoas obtivessem êxito na guerra, eles faziam sacrifícios de crianças. Eles sacrificavam bebês recém-nascidos em fornalhas e faziam sacrifícios de crianças e obtinham também prazer sexual em orgias, a fim de que obtivessem vitórias em guerras. Você sabe que naquele tempo a guerra por territórios, a conquista de territórios era algo que norteava as nações. Então eles faziam sacrifícios ao deus Quemos, ou também em outras localizações da Bíblia você pode encontrar o nome Camus, deus da guerra, e Moloque, o deus do fogo para os amonitas. Ele também, como já disse, conhecido como Milcom, tinha uma estátua cuja cabeça era a cabeça de um bezerro, e o corpo era um corpo de um ser humano, e ele ficava com as mãos estendidas, algumas estátuas de pé, outras estátuas sentadas. Ele ficava com as mãos estendidas como quem está esperando receber um holocausto, um sacrifício, uma oferta, sabe? Era um Deus que ficava aguardando receber uma adoração, uma oferenda para ele, então, receber. E esse Deus, ele tinha essa estátua, e os seus ritos envolviam o sacrifício de crianças. No ventre dessa estátua existia uma fornalha, e as pessoas colocavam seus bebês, os seus filhos recém-nascidos, e eles queimavam vivos dentro daquela fornalha. Talvez falar assim seja muito distante para mim e para você, mas imagine você, pai, você, mãe, o seu filho, a sua filha, recém-nascida, antes dos 8 dias, sendo ofertada numa fornalha, sendo colocada em meio ao fogo, as chamas ardentes, chorando até morrer. Aquele era o sacrifício que Moloque exigia, e ficava com as mãos estendendo. E por que eles faziam esse tipo de sacrifício?
para que pudessem pagar seus pecados ou os pecados de alguém, purificar o seu corpo, e também existia uma grande promessa de bênção sobre a vida de quem praticava esse tipo de sacrifício. Mas tem um detalhe: uma vez que você praticasse esse sacrifício, você estaria amarrado a esse Deus por todo o resto da sua vida, porque quando você praticava esse sacrifício, você recebia essa promessa de bênçãos para a sua posteridade, porém, você teria que servir no santuário de Moloque o resto da sua vida. Era algo que ficava amarrado a você até o fim da sua vida. E Moloque, para nós, nos dias de hoje, aponta para a prática do aborto. Moloque vai nos mostrar para a prática da morte prematura de crianças de forma intencional, porque Moloque estava querendo sim matar as nossas crianças, matar as crianças daquele povo que poderiam então seguir um caminho diferente da idolatria que aquele povo estava vivendo naquele momento. Moloque recebia aquelas ofertas do aborto, e aquilo, assim como o aborto, prendia uma pessoa até o final da sua vida. Eu imagino que pessoas aqui talvez já tenham passado por essa experiência, porque li uma pesquisa que 1 em cada 5 mulheres já passaram pelo aborto no Brasil, aquelas que têm até 40 anos, não aborto espontâneo, mas o aborto sim intencional, o aborto voluntário, onde alguém vai atrás. E não somente as mulheres, mas também os homens que incentivaram, os homens que aprovaram essa ideia, os homens que, quem sabe, financiaram financeiramente para que isso acontecer, também foram culpados do mesmo pecado. E quem sabe você me escuta aqui nessa noite, você carrega um grande peso, um grande fardo nas suas costas, e assim como aqueles que ofertavam a Moloque, você se sente dedicado a esse Deus o resto da sua vida, isso não sai da sua memória, é uma acusação de Satanás sobre a sua mente o tempo todo na sua vida. Mas eu quero te dizer que aquele que conhece a Cristo é nova criatura, sim, Ele nos promete uma vida de liberdade. Diz: foi para a liberdade que eu vos chamei, não para uma vida presa, não para uma vida que está amarrada ao passado, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia. Então, se você está hoje sobre o peso de uma condenação, a Bíblia também vai declarar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Silencie a voz do inimigo na sua mente, fale para ele: eu tenho a mente de Cristo. Sabe por quê? A Bíblia vai nos dizer também que nós temos armas espirituais que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e de todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. São as armas espirituais. Comece a clamar ao Senhor. Eu creio, nessa noite vidas serão livres desse jugo de Moloque no nome de Jesus. Quantos creem? Diz amém. Aleluia. Eu creio poderosamente nisso. Tudo isso que acontecia na nação de Israel estava associado ao grande rei Salomão. Ao mesmo tempo que você vê Salomão construindo um reinado tão grandioso, um templo tão suntuoso, tão majestoso, esse rei Salomão, ele orou na dedicação do templo, e quando ele orou, caiu fogo do céu. Meu irmão, você olha para alguém orando e caindo fogo do céu, você pensa o quê? Você pensa que ele é um profeta, aquele é um homem de Deus, mas ele também se desviou dos caminhos do Senhor, porque seguiu atrás das mulheres dos outros reinos, e por isso, demônios, deuses, entidades entraram naquele lugar e foram ali, sim, minando o projeto de Deus para aquele povo. Mas Deus não perde o controle da história, como não perdeu até os dias de hoje. Quero falar de mais um rei chamado Manassés. Não vou falar de todos, porque Josias, a respeito do qual eu já disse a vocês que quero chegar na continuidade dessa mensagem, foi o 16º rei de Judá. Então, se eu fosse falar um por um, ia demorar muito, ia ficar muito extenso, mas eu quero falar do avô de Josias. O avô de Josias foi rei em Judá, e o nome dele era Manassés. E a Bíblia vai nos declarar, em 2 Reis, no capítulo 21, do verso 1 em diante, que tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Verso 2: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor. Olha só a ousadia de Manassés, ele colocou a idolatria dentro da casa do Senhor. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Olha o Moloque aqui, ó. E queimou o seu filho como sacrifício. O rei queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor,
para o provocar a ira. Olha só, tudo começou lá com Salomão, mas Manassés deu continuidade aqui, nesse verso que nós vemos. Ezequias já havia feito uma reforma, já havia destruído idolatria pra caramba no reino de Judá, mas volta Manassés com os ídolos, com os postes, e agora ele é mais ousado ainda, e dentro da casa do Senhor, no meio do local de adoração que Salomão havia construído, ele institui outros deuses, outros altares, outras imagens que estavam sendo veneradas, estavam profanando ali o local de adoração ao único e verdadeiro Deus, e dentro desse local havia adoração a Baal. Baal é um Deus que você já deve ter ouvido falar mais um pouquinho, porque Elias lutou contra esse Deus. Você vê a história de Elias, o profeta, o tisbita. A Bíblia diz que ele surge simplesmente. A gente não sabe quem que é seu pai, quem que é sua mãe, não conhece muito a respeito da sua história, mas ele surge com poder na nação de Israel como um profeta. E ele surge no tempo de Acabe e Jezabel. E ele chega para aquele reinado e diz: não vai chover na terra enquanto o Senhor não mandar chuva novamente, enquanto eu não orar novamente, vai ficar sem chuva. Por quê? Porque Baal é o Deus da chuva. E aí ele vai confrontar e vai zombar o Deus estranho Baal, que era o Deus daquele rei, e o Deus perante o qual aquele povo estava seguindo, estava adorando, indo adiante. Baal estava sendo o Deus daquele povo que foi chamado para ser o povo de Deus, e Elias vai zombar daquele que era o Deus da chuva, dizendo: não vai chover enquanto eu não orar, porque o Deus que eu sirvo é maior do que Baal. Enquanto ele não ora de novo, a chuva não vem. E lá no Monte Carmelo você vê que Elias vai confrontar os profetas de Baal e de Azerá, que pela tradição era esposa do Deus Baal. E esse Deus Baal significa Senhor, significa proprietário, marido, dono. E ele confronta aqueles deuses, aqueles profetas daqueles deuses, e diz: orem ao seu Deus. O Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E eles se cortam, eles fazem vários sacrifícios, eles clamam em alta voz e nada do fogo descer. Elias vai lá calmamente, ele arruma, ele conserta o altar que estava quebrado, porque altar quebrado não tem fogo. Elias conserta o altar quebrado, pedra a pedra, faz todo o trabalho, se esforça, porque exigia esforço inclusive físico. Servir a Deus, viver uma vida no fogo de Deus, exige esforço na vida do crente. E Elias, ele se esforça, monta aquele altar, reconstrói aquele altar que estava destruído, estava quebrado. E quando ele faz isso, ele faz uma oração a Deus, o fogo de Deus desce naquele lugar, e todo o povo vai reconhecer que só o Senhor é Deus. Aleluia! Sabe, Baal foi envergonhado, e ele era o Deus da chuva, e as pessoas adoravam aquele Deus, porque aquelas civilizações dependiam muito da agricultura, dependiam muito da chuva, das colheitas. A sua prosperidade tinha em grande medida a ver com a sua fazenda, com as suas colheitas. Não à toa muitos textos vão trazer que nós devemos trazer as primícias da nossa fazenda, ou seja, era dali que vinha o mantimento para aquelas famílias, para aquelas populações. E Baal estava sendo confrontado e afrontado, porque o Deus Todo-Poderoso é que domina todas as coisas, é Ele que manda a chuva, e o desejo de Deus nessa noite, o Senhor me fala agora, é derramar uma chuva pesada sobre nós. A palavra do Senhor diz: derramarei água sobre o sedento. Me chama a atenção isso, porque, e rio sobre o deserto, farei rio sobre o ermo, porque o desejo de Deus, o Deus da chuva, não é derramar apenas um chuvisco, um conta-gotas, não, Ele quer derramar água, sabe, é a abundância do céu que Ele tem para nós. Os demônios, os deuses, eles têm promessas para nós que não se cumprem, mas quando eles estão diante do Deus vivo, nós percebemos que o nosso Deus, Ele fala e Ele cumpre, pois Jesus falou: pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra, essa não vai passar, ela vai permanecer por toda a eternidade. Esse é o desejo do Senhor, derramar água sobre nós, a água do seu Espírito, e assim foi com eles, receberam o fogo do Senhor sobre o altar. Não bastasse isso, Manassés também praticava adivinhações, era agoureiro, consultava médios, feiticeiros, o que na atualidade eu posso comparar aos horóscopos, as cartas de tarô, aos cartomantes, aqueles que consultam os médios, consultam os mortos, consultam espíritos, que fazem consultas espirituais. Tudo isso, na verdade, são doutrinas de demônios, mas esse rei praticava isso. Esse rei, na verdade, estava indo para longe do Senhor, estava indo para um lugar onde o Senhor não se agradava. O Senhor já havia dito na sua palavra, na sua lei, entregue a Moisés, que isso era algo proibido, porque somente o Senhor devia ser adorado, devia ser buscado e consultado, mas Manassés foi por outro caminho.
Porém, a Bíblia nos declara: Manassés morre, seu filho Amon assume o trono, reina por 2 anos, seus servos conspiram contra ele, matam Amon, e aí Josias assume o trono. Isso nós podemos observar em 2 Reis, no capítulo de número 22. Agora, olha que interessante, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Já pensou? Você com 8 anos de idade, reinando sobre toda uma nação e sobre todo um povo? Foi o que aconteceu com Josias. Claramente, ele devia ter a sua equipe de conselheiros, seus ajudantes, que já vinham de geração em geração ali, do seu pai, do seu avô, que o ajudaram administrativamente a reger aquele povo que era tão grande, o povo de Judá. Mas nos chama a atenção que esse rei Josias, que surgiu 300 anos depois de Salomão, cerca de 300 anos, ele aos 12 anos de idade, aos 16 anos de idade, começa a buscar ao Senhor. E olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 22, verso 2: fez ele o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, e nem para a esquerda. Interessante que, na verdade, o pai de Josias era Amon. Eu acabei de falar que o pai de Josias, Amon, faleceu e seu filho herdou o trono, Josias, mas o texto vai me declarar que Davi, seu pai, ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Logicamente, não era Davi o seu pai natural, carnal, mas era sim uma referência espiritual, uma paternidade espiritual na vida de Josias, a respeito da qual ele se espelhava, a respeito da qual ele tinha uma referência, e apesar dos seus antepassados terem seguido outro caminho, ele não deu desculpas da sua família, ele seguiu uma referência boa, uma referência cristã, uma referência que tinha bons valores, um homem segundo o coração de Deus, e andou nos caminhos daquele homem. Há pessoas na atualidade que podem dar as desculpas, e eu não estou minimizando o seu sofrimento, meu irmão, não estou minimizando a sua história e a sua realidade, mas eu quero te dizer que independente daqueles que vieram antes de você, daqueles que te criaram, daqueles que você conviveu e das suas feridas, você pode hoje quebrar um ciclo e começar um novo ciclo abençoado para a sua descendência. A partir de hoje, eu creio que pessoas vão romper com aquilo que estravava elas no passado. Não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. É um baita de um testemunho, né? Para alguém que servia ao Senhor. E é interessante que nós podemos notar que Jesus também era chamado de filho de Davi, porque ele é o herdeiro legítimo do trono de Davi, que perduraria para sempre, segundo prometeu o Senhor a ele. Olha só esse testemunho a respeito do rei Josias, já no fim da sua vida, 2 Reis 23, 25. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Percebeu quantas vezes eu falei a palavra toda aqui? Todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças e toda a lei de Moisés. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ser notado por Deus, você quer agradar o coração de Deus, ser conhecido no céu como um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, sabe o que você precisa entregar? Tudo. Você precisa se entregar inteiramente. Não há espaço para reservas no reino de Deus. Deus deseja todo o meu coração, todo o meu amor, toda a minha entrega e toda a minha devoção. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não há espaço para divisão, não há espaço para aqueles que cocheiam entre dois pensamentos, como o Novo Testamento vai nos trazer muito bem. Ele é feito para aqueles que decidiram pegar a sua cruz, carregar e seguir pelo caminho estreito e pela porta estreita. Não existe espaço para uma vida dividida, não existe espaço para nós negociarmos com o pecado, não existe, nós já morremos para a nossa antiga vida e ressuscitamos com Cristo, vivemos para Ele, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E Josias viveu assim, e por isso ele agradou o Senhor, e foi dito a respeito dele que não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de tamanha maneira, nem antes nem depois de Josias. Aos 16 anos, o relato de 2 Crônicas vai nos mostrar que ele começou a buscar a Deus. Ele não tinha referência ali dos seus pais, do seu avô, mas ele sabia a história do Deus de Israel, e ele começou a buscar a Deus. Ele ainda era um adolescente, mas ele começou a buscar a Deus, mesmo sendo novo, começou a buscar a face do Senhor e escrever uma nova história para a sua família. Aos 18 anos, a Bíblia vai nos declarar que ele começou a purificar a Judá dos altares idólatras. Aos 26 anos, é interessante, e aqui está o cerne dessa mensagem, intitulada O Livro Perdido. Essa mensagem vai entrar dentro desse texto agora, porque aos 26 anos ele manda Safã, seu escrivão,
até o sacerdote Ilquias, desce até o sacerdote Ilquias, vai lá no templo de Jerusalém, que Salomão construiu, leva os recursos que nós ajuntamos, para que eles façam a reforma que aquele templo precisa, porque ele está destruído. Você lembra que eu falei que Manassés construiu até mesmo ídolos, postes idólatras dentro do lugar de adoração? Já imaginou nesse lugar aqui ter postes idólatras a outros deuses? Já imaginou ter adoração a Satanás nesse ambiente? Era o que estava acontecendo no templo de Salomão, que um dia a fumaça de Deus encheu aquele ambiente, a fumaça de Deus encheu aquele lugar. Deixa eu te dizer, a Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento que nós somos templo do Espírito Santo, e pode ser que a minha e a sua vida esteja dessa mesma maneira. Um dia a fumaça de Deus já preencheu a sua vida, você já teve cheio, todinho como Josias estava ali, todo o coração já era do Senhor, mas você permitiu que alguns ídolos entrassem no seu coração, e tomassem lugar e fizessem morada, e eles, quem sabe, até hoje perduram. Aqui perduraram muitos anos. Salomão foi 300 anos antes de Josias, estavam lá ainda os altares idólatras de Salomão, mas Josias, ele toma uma decisão diante da idolatria do povo, e ele manda Safã com aquele recurso para encontrar Ilquias, e eles começam aquela reforma. Enquanto estava organizando aquele templo, que estava bagunçado, destruído, desorganizado, eles acham algo muito especial, um livro que estava perdido, e eles acham o livro da lei, eles vão dizer: achei o livro da lei, e Safã começa a ler aquelas palavras. Esse livro da lei correspondia aos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, e quando ele lê aquele livro, ele falou: preciso contar isso para o rei, eu preciso mostrar isso para o rei. Ele volta até o rei Josias, ele dá o relatório a respeito da obra, do dinheiro que foi encarregado e foi dado para os carpinteiros, para os pedreiros, para os encarregados daquela obra, mas ele também pega aquele livro e fala: ó, nós achamos um livro naquele lugar, que estava perdido. E ele lê as palavras daquele livro que estava perdido, e quando ele lê as palavras daquele livro, a Bíblia vai nos mostrar que o rei Josias, ele se arrepende de tal maneira que ele rasga as suas vestes, e é o texto que nós lemos no início dessa mensagem, e ele vai dizer: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Esse livro estava perdido, esse livro estava distante da nação de Israel há tanto tempo, estava esquecido, porque naquele tempo a Bíblia não era como eu e você temos esse acesso fácil hoje, em várias versões, no celular, no tablet, em versão física, em outros tantos lugares. Não, existia uma dificuldade para acessar isso, era manuscrito, tanto que nós temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, centenas de manuscritos do Antigo Testamento até o dia de hoje, porque existiam copistas que copiavam à risca os manuscritos, os textos originais, para que pudéssemos chegar essa palavra até nós, pudesse chegar essa palavra até nós nos dias de hoje. Mas é interessante que a leitura desses 5 primeiros livros causou um arrependimento tal na vida de Josias, que ele rasgou as suas vestes. Josias percebeu que a ira do Senhor estava acendida contra o seu povo, porque eles haviam quebrado a aliança do Deus de Israel. E é interessante, me chamou a atenção, porque apenas esses 5 livros causaram toda essa reação na vida do rei Josias, e nós temos 66 à nossa disposição, e às vezes não derramamos uma lágrima por causa da palavra, não dedicamos 10 minutos do nosso dia por causa da palavra. Por quê? O livro está perdido no templo, está perdido numa estante, está empoeirado, está, quem sabe, aberto lá no Salmo 91, inutilmente. Mas quando o livro é encontrado, nosso coração se consterna, há arrependimento em nós, há mudança de vida. E Josias, diante da palavra daquele livro da lei, ele percebe que a ira do Senhor está acesa, e ele fala: vai consultar ao Senhor por mim. Ele não sabia muito bem qual era o caminho, mas então Ilquias, Safã e mais um grupo de homens sai para consultar ao Senhor por meio para Josias, e eles encontram a profetisa Hulda. Essa profetisa estava lá num tempo de caos, num tempo de apostasia, num tempo de sequidão espiritual, mas Deus sempre tem o seu remanescente em meio a um tempo de crise. Ela estava lá e estava pronta para dar uma palavra de orientação. Ela disse: realmente, a ira do Senhor está acesa sobre o seu povo, porque eles perverteram a minha aliança. Mas manda dizer para aquele rei, porque por causa do arrependimento, eu enxerguei nele as suas lágrimas, a sua contrição, sim, eu enxerguei nele o seu arrependimento, e por causa disso, enquanto ele viver, e enquanto ele reinar, essas pragas e a minha ira não o alcançará. Deus enxergou o arrependimento do rei Josias, e ali, eles voltaram com aquela notícia, e ao receber aquela notícia, Josias toma uma decisão: vamos destruir todos os altares idólatras que estão de pé, que foram construídos na nação de Judá. Ele arma um grande mutirão, vamos dizer assim,
e eles começam a destruir todos os deuses, todas as entidades malignas dos outros deuses, das outras nações cananeias, perante as quais eles acessaram a terra prometida, mas não destruíram a todas. E aqueles deuses foram destruídos um a um, cada um, e ele fala, a aliança com o Senhor deve ser restaurada, nós precisamos destruir esses outros deuses. E eles retiraram do templo os vasos que tinham sido feitos para Baal, quebraram os postes sagrados onde se adorava o exército dos céus, eliminaram os sacerdotes pagãos que queimavam incenso a deuses estranhos, reduziram imagens a pó, queimaram santuários idólatras, derrubaram as casas dos prostitutos cultuais, olha só esse detalhe, que estavam no templo do Senhor, a idolatria dentro do templo, ele destruiu. Segundo Reis 23:10, também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Ele confrontou o sistema abortivo daquele tempo, destruiu o altar a Moloque, mandou destruir os altares idólatras que Manassés fez nos 2 pátios do templo, bem como os altares a Astarote, Camus, Milcom, que Salomão fizera. Se você quiser conferir, 2 Reis 23:12 e 13. Salomão te diz, 300 anos antes de Josias, 300 anos para Deus levantar um homem. Estava faltando um homem de Deus naquele tempo, e eu vou te dizer um negócio, está faltando um homem de Deus nesse tempo, porque a idolatria tem sido muito grande no nosso tempo, e nós estamos num bairro que você sabe é reconhecidamente idólatra, apesar de que eu creio que esse cenário já tem mudado, já mudou, e vai mudar mais ainda, porque a igreja tem se estabelecido, e onde a igreja se estabelece, o livro da lei é achado, a idolatria não tem vez. Sabe, enquanto o livro da lei estava esquecido, enquanto o livro da lei estava perdido, enquanto a palavra de Deus estava sendo escanteada, deixada de lado, os ídolos, os deuses, Satanás e seus demônios estavam dando gargalhada, mas quando o livro da lei foi achado, e não só achado, mas ele foi lido, e as palavras vieram ao coração do rei, a idolatria, os deuses tiveram que dar lugar ao único e poderoso Deus. Sabe, se na sua casa a idolatria ainda está de pé, se você tem objetos na sua casa consagrados, eu quero te dizer que se você der ouvidos a essa palavra, esses objetos terão que sair e terão que dar lugar à presença do Altíssimo. Eu lembro de uma experiência, eu lembrei disso agora, não estava nem preparado, na cidade de Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, que eu morei no ano de 2019 para 2020, a trabalho. E eu lembro que a gente fazia muitos eventos evangelísticos lá, a gente tinha uma tenda grande, cabia umas 150 pessoas, cadeira de plástico, cada semana ou em semanas específicas a gente amava aquela tenda, fazia um evangelismo na semana anterior, chamava todo mundo para o culto, e a população vinha. E eu lembro que um dia, eu cheguei um pouquinho atrasado, o trabalho deu uma agarradinha no fim do turno, cheguei um pouquinho atrasado, eu ia até tocar naquele culto. E quando eu cheguei, o culto não tinha começado. Falei, mas o que está acontecendo? Cadê? Meus líderes não estavam lá, meu pastor não estava lá, mas o que aconteceu? Eu perguntei para um, perguntei para outro, até que um me disse, antes de começar o culto, daquela casa ali, o marido veio gritando, correndo, porque a esposa dele ficou endemoniada. E aí, todo mundo saiu lá, e eu fui lá junto, porque o pessoal ainda estava lá, eu vou lá também. E aí quando nós chegamos lá, nós começamos a orar, pedindo uma direção de Deus, e expulsava aquele demônio e voltava, e eu lembro que Deus deu uma direção àquela irmã, uma irmã que estava junto conosco, e aquela mulher, ela estava deitada numa cama, estava de coberta assim, ela se debatia, e aquela irmã teve uma visão do Senhor, e falou, olha o tornozelo dela. Quando levantou a coberta, tinha uma fitinha naquele tornozelo, ela falou, corta essa fitinha. Na hora que cortou a fitinha, aquela mulher foi completamente liberta para a glória de Deus. Sabe por quê? Aquela fitinha tinha sido consagrada a um Deus, tinha sido consagrada num local, consagrada a demônios, e aquela mulher estava presa por causa daquilo. A idolatria faz isso, ela te prende, como eu disse de Moloque, mas não só Moloque, a idolatria, a adoração a demônios, ela nos prende, e não estou dizendo apenas nesse sentido, mas a adoração a qualquer coisa que não seja o Senhor, que tem que ser o primeiro na nossa vida, vai nos prender de vivenciar as experiências extraordinárias que Deus tem para a nossa vida. E assim acontecia com aquele povo, mas quando o livro da lei, que estava perdido, foi achado, meu irmão, o cenário mudou. O cenário foi diferente, e depois de eles terem destruído todos aqueles deuses, Josias deu uma ordem para todo o povo, e falou, vamos festejar a Páscoa do Senhor. A Páscoa já não era festejada há muito tempo,
E a Páscoa dos judeus, ela se referia à saída do povo do Egito, o povo que estava escravo. Deus os tirou com mão forte, e Deus instituiu a Páscoa no primeiro mês do ano, mês de Abib, 10º dia, tinha que separar um cordeiro sem defeito, 14º dia, sacrificava aquele cordeiro, e tinha várias instruções. Esta era a Páscoa do Senhor, deveria ser passada de geração em geração, para que nunca se esquecesse que o Deus de Israel havia tirado com mão forte, através dos sinais que mandou no Egito, o seu povo para ir para uma terra prometida. E eles haviam se esquecido dos feitos do Senhor, haviam se esquecido das ordenanças do Senhor, mas Josias leu o livro da lei e falou: nós precisamos voltar à adoração, nós precisamos voltar ao culto doméstico, nós precisamos voltar à leitura da palavra. Eu estou aplicando agora para nós precisamos voltar ao altar da oração, nós precisamos voltar às antigas práticas. Sabe, Deus está chamando a sua igreja nessa noite a voltar a fazer coisas que antes fazia, a adoração, ao que você realmente praticava ao Senhor, o que você entregava, porque não basta não apenas não adorar os ídolos dos deuses estranhos, mas Deus requer de nós uma entrega, não apenas não pecar, mas Ele quer que nós sirvamos a Ele com alegria e com júbilo. É isso que o Senhor quer, é para isso que o Senhor nos preparou, e a Bíblia vai nos dizer que Ele preparou as suas boas obras, para que nós andássemos nela desde a fundação do mundo. Ele quer que você seja luz e seja sal, e naquele tempo, Josias entendeu isso. Josias, ele estabelece a Páscoa naquele povo, e é interessante, porque a Bíblia vai nos declarar que naquela celebração de Páscoa, o próprio rei, ele separou 30.000 dos seus animais para serem sacrificados ao Senhor. Ele tirou do próprio bolso e falou: eu vou oferecer a melhor Páscoa que eu posso oferecer para o meu Deus. E a Bíblia vai nos declarar que antes daquela Páscoa, nunca havia se visto uma Páscoa celebrada como aquela, nem depois dela, porque ali Josias entendeu que para o Deus de Israel deveria ser ofertada uma adoração extravagante, uma adoração, intensa ao Senhor. Quando nós olhamos para a nova aliança, nós entendemos que a Páscoa agora ela tem um outro significado. Diante da vinda de Jesus, você pode entender, e assim Paulo vai interpretar e reinterpretar a lei na nova aliança, dizendo que Cristo hoje é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro sem defeito, separado por Deus no tempo certo, na plenitude dos tempos, como Paulo vai citar em suas cartas, e ele veio para se entregar, santo, imaculado, sem pecado, em tudo tentado, mas sem pecado, e como um cordeiro, ele foi uma ovelha muda ao matadouro, e ele recebeu a paga pelos meus e pelos seus pecados, para que hoje nós estivéssemos livres pelo poder do seu sangue, e a Bíblia vai declarar mais além: o sangue dele tem poder para nos purificar de todo e qualquer pecado. Ele é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. E é interessante porque em Apocalipse, no capítulo 5, ele vai estar lá, e João vê no meio do trono dos 4 seres viventes dos anciãos, de pé um cordeiro, como havendo sido morto, mas que vive e que reina, a respeito do qual eles vão louvar com grande voz, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Sabe, num ambiente de culto, você tem que vir nessa intensidade aqui, proclamando em alta voz, porque o cordeiro já foi morto, mas ele vive. Aleluia! Você tem que vir com o pensamento de Josias: hoje eu vou oferecer minha melhor Páscoa ao Senhor, o meu melhor culto, a minha melhor adoração, o que eu tiver de melhor. Se eu tiver que gastar os meus bens para adorar ao meu Deus, eu vou gastar, mas eu vou dar o meu melhor ao Senhor, porque foi Ele que me livrou dos deuses estranhos, foi Ele que me livrou do Egito, aquela terra que simboliza o mundo e simboliza o reino de Satanás. E aí, diante desse cenário, a palavra de Deus foi entronizada naquele lugar. O livro que antes estava perdido, agora estava instruindo o povo e levando eles para um caminho de vitória e um caminho de celebração daquilo que o Deus dos seus antepassados havia feito. E essa palavra é maravilhosa, ela é poderosa. Eu amo pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala por si só. Se fossem as minhas palavras, talvez você não sentiria nada aí no seu lugar, mas a palavra de Deus, ela me garante que ela não volta para si vazia. Ela é poderosa. Essa palavra, a Bíblia vai dizer, ela é como um fogo, ela queima em nosso interior. Os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus ressuscitou, estavam andando do lado dele, não o reconheceram. Jesus cegou a vista deles para esse entendimento, mas quando eles perceberam que era Jesus, eles disseram um para o outro: não queimava o nosso coração enquanto aquele homem falava da palavra do Senhor? Meu Deus, é a palavra de Deus que faz isso. Ela também é como um martelo que esmiuça a penha, ela quebra tudo mesmo. Ela destrói aquilo que está, duro em nosso coração, amolece nosso coração, tira o coração de pedra, põe um coração de carne, sensível ao Senhor. Essa é a palavra do Senhor.
Ela é como uma lâmpada que guia o meu caminho, o seu caminho, nos dá direção. Ela é como luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, e é também a fonte para o jovem, porque como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. E é nessa palavra que Davi se deleitava. Ele só tinha o Pentateuco, mas ele dizia: oh, como eu amo a sua lei, e é por causa da sua lei, desses 5 livros, que eu já sou mais sábio do que os meus inimigos. Aleluia! Por causa dessa palavra, ele era mais sábio e ele amava a lei do Senhor, e o Senhor está nos chamando para amar mais a sua lei. O Senhor me confrontou nesses dias, quando Deus me deu essa mensagem, antes mesmo de receber esse convite para ministrar nessa noite. Eu estava voltando de Guarapuava, de uma viagem a trabalho, e eu comecei a meditar na palavra do Senhor, orar, estava ouvindo também uma pregação, e a pregadora, a pastora Helena Raquel, ela vai citar esse fato de que Davi se deleitava na palavra do Senhor, até em livros que hoje, se você olhar, você até tem vontade de pular, às vezes, a genealogia que está lá, tem até vontade de pular as leis que estão em Levítico, mas Davi, naquelas leis, ele se deleitava, ele amava, ele lia aquela palavra, e sabe, aquilo mexeu comigo, o Espírito Santo falou comigo: você disse para mim, que você se dedicaria ao ministério da palavra e à oração, mas você está lendo suavemente a palavra, mas ainda há mais dedicação para você se dedicar. Sabe, eu já leio a Bíblia há muitos anos, e tenho esse costume praticamente todos os dias. É muito difícil um dia que eu não leia a palavra do Senhor e não tenha uma vida de oração, mas o Senhor olhou para mim e disse: Vinícius, você precisa se dedicar mais ao ministério da palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual. Deus deixou esses livros para nós, e se nós não lemos essa palavra, se o livro está perdido, nós estamos desprezando a revelação do céu sobre nós. Mas quando nós damos atenção à palavra de Deus, meu irmão, a idolatria, ela não fica de pé, ela não subsiste, os outros deuses não subsistem, aquilo que toma o nosso tempo no lugar de Deus não subsiste, mas o Senhor vai ser entronizado na minha e na sua vida, à medida que nós demos atenção ao livro que antes estava perdido. E Deus está chamando a nossa atenção para nós buscarmos mais da palavra do Senhor. Essa palavra é tão poderosa que ela é o livro mais vendido da história, é o livro mais lido da história, mas também é o mais perseguido, e a respeito do qual mais pessoas derramaram o seu sangue para que chegasse até nós. Pessoas dedicaram horas e horas de estudo para entender as palavras no original e traduzir para várias linguagens, inclusive para o português em diversas versões nos dias de hoje. E eu louvo a Deus por essas vidas, porque se nós não tivéssemos a palavra de Deus, nós não teríamos instrução. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz a palavra do Senhor. Mas quando nós entendemos a riqueza que é a palavra de Deus, nós pegamos a palavra de Osés e começamos a prosseguir e conhecer, e prosseguir, e conhecer, e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável. Eu olho para pessoas ao longo da história e vejo que leram tanto a Bíblia e continuavam lendo. George Miller, a história vai nos mostrar que aquele homem leu 200 vezes a Bíblia, e algumas delas de joelhos, e ele dizia: eu leio a Bíblia ainda hoje, porque eu não conheço tanto a respeito da excelência de Cristo. Há sempre uma revelação nova, há sempre uma compreensão nova, ou quem sabe algo que o Espírito Santo quer te lembrar, por intermédio do poder da palavra de Deus. E aquele homem lia a Bíblia, não à toa. O projeto que Deus deu para a vida dele era de orfanatos, porque um dia ele leu em Salmos que Deus era pai dos órfãos, e aquilo foi como uma flecha no seu coração, e ele começou um orfanato, sem nenhum recurso, sem nenhuma condição, somente pela fé. E uma das vezes, ele orou ao Senhor e falou: Senhor, nós não temos pão para as crianças, nos dá pão. Quando ele levantou daquela oração, na porta dele já tinha uma carruagem com pão, esperando ele para receber, porque os pães que iam para o rei haviam passado um pouco do ponto, e o rei era bem criterioso com isso, e era muito pão que ia para o palácio. Então eles decidiram dar aquele pão para o orfanato, e a resposta de oração chegou. A história nos conta que esse homem teve mais de 50 mil orações no seu caderno de oração, que foram respondidas. Por quê? Porque era um homem que estava firmado na palavra de Deus, um homem que leu mais de 200 vezes a Bíblia Sagrada. Eu olho, por exemplo, para John Wesley e vejo que era um homem que lia a palavra do Senhor. Ele lia outros livros, foi autor de outros livros também, mas ele se dedicava à palavra do Senhor, e não é à toa o tanto que ele lia, que ele pregou mais de 40 mil sermões. Já pensou, Erics, preparar 40 mil sermões? Eu na minha lista, vai de esboço, estava olhando esses dias, tem 100 e pouquinhos que eu já preguei. 40 mil sermões no ano, no dia, às vezes ele pregava 3, 5 vezes no mesmo dia, e as multidões vinham, e ouviam, e se constrangiam pelo poder da palavra de Deus.
era um homem que tirava tempo para ler a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Moody, um dos maiores avivalistas que essa terra conheceu, um dos maiores avivalistas do século XIX, ele tinha escrito em letras garrafais na sua Bíblia: ou a leitura deste livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da leitura deste livro. A palavra de Deus sempre fez, faz e fará a diferença na vida daquele que deseja seguir a Jesus. Quando esse livro é perdido, quando esse livro é deixado de lado, a nossa vida dá lugar e dá espaço a deuses estranhos, a doutrinas de demônios, a outras vozes que podem te levar para distante de Deus, há ventos de doutrina que podem te afastar do caminho estreito que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, o conselho da palavra do Senhor em Colossenses 3,16 é que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E é interessante porque essa expressão habite ricamente, em outras versões vai dizer habite abundantemente a palavra de Deus em vós. Sabe, isso que o Senhor me repreendeu, que o Senhor me corrigiu a respeito da leitura da palavra, me chamou a atenção, porque Deus deseja que nós mergulhemos na sua palavra, não apenas conheçamos superficialmente, não apenas leiamos o versículo do dia. Se você estiver numa situação que seja só isso que você consiga fazer, faça isso, mas se você puder, meu irmão, tira um tempo e lê a palavra, senta, lê um livro inteiro para você entender o contexto, a continuidade, você vai ver que a sua vida vai ser transformada por meio desse livro. Esse livro é o livro dos livros, é o livro poderoso que Deus deixou para nós. Olha só o conselho de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Exige aplicação, exige esforço, exige um passo da nossa parte de realmente tomarmos uma atitude e lermos a palavra. Você não pode dizer-se crente, dizer-se cristão e não ler a palavra. Hoje, tome uma decisão. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, leia no celular até chegar essa Bíblia, mas leia a Bíblia. Começa lá no Novo Testamento. Se você não sabe por onde começar, começa lá, por exemplo, no livro de João, um livro maravilhoso, o Evangelho é maravilhoso. Você vai ver a pessoa de Jesus, vai entender o que Jesus fez na terra, ver as cartas paulinas. Comece, meu irmão. Talvez você esteja lendo, não esteja entendendo muita coisa, leia, porque eu gosto da expressão do pastor Luciano Subirá, que é como um quebra-cabeça. Você vai juntando peça por peça, às vezes tem um monte de peça lá, você vai juntando as bordinhas, e de repente você tem uma imagem formada, porque você persistiu na leitura e você, assim como Paulo disse a Timóteo, se aplicou à leitura. Mas não apenas conhecer, mas guardar as palavras no coração. Davi disse: eu guardo as tuas palavras no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Se você deseja agradar ao Senhor, você necessita ler as palavras desse livro, guardar no seu coração e aplicar, e não como o Tiago diz, não como ouvinte esquecido, mas como aplicante, como fazedor da obra, não apenas de conhecimento, mas como alguém que põe em prática a palavra de Deus. Jesus vai dizer: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanência na palavra. Salomão tinha uma palavra de Deus, mas ele não permaneceu, e ele deu lugar à idolatria. Isso não afetou apenas a vida dele, porque quando nós deixamos os altares do Senhor e adoramos os altares de deuses estranhos, nós afetamos não somente a nossa vida, mas de toda uma geração e de toda uma descendência. A sua decisão hoje pelo Senhor vai mudar não somente a sua vida, mas a vida dos seus filhos, a vida dos seus parentes, daqueles que convivem com você hoje. E é interessante isso. Hoje eu fui comprar um sorvete depois do almoço, e quando eu cheguei no caixa eu vi uma Bíblia aberta. Eu falei: agora que eu pego essa caixa aqui. Evangelista não perde oportunidade. Eu falei: você é cristã? Que texto que está aberto? E comecei uma conversa com ela, e ela já me falou: nossa, você é daquela igreja, eu não consigo ir por causa do meu trabalho, mas eu tenho uma amiga que quer ir muito lá, e ela precisa do endereço e do contato da igreja. Olha só, se eu não tivesse falado nada teria acontecido, mas tinha uma Bíblia aberta, e eu deixei o Espírito Santo me usar naquele momento, porque o poder da palavra, a palavra do Senhor vai dizer, o poder da palavra para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho, o poder do Evangelho, que nós ministramos, que nós pregamos. E essa palavra, ela tem várias figuras no texto sagrado, e uma dessas figuras é a espada. Olha que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, vai dizer: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Quando a palavra é ministrada, quando a palavra é pregada, ela vai até o profundo do ser humano. Aquilo que está escondido, está no íntimo, está no mais profundo, no mais oculto do ser humano. Ela discerne, ela transforma, ela vai e corrige aquilo que está no profundo do coração. Ela sara as feridas mais interiores, como uma espada de 2 gumes. Ela é eficaz, ela é poderosa e ela é viva. Por esses dias, Johnny pregou aqui sobre a armadura de Deus, descrita no capítulo 6 de Efésios. E lá em Efésios, uma igreja a respeito da qual Paulo teve tanto contato, inclusive escreveu essa carta aos Efésios, ele vai descrever essa armadura para aquela igreja. E diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai descrevendo a armadura: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o cinturão da verdade. Ele vai descrevendo. No fim ele vai dizer, e pega também, tem um item que está faltando: a espada do Espírito. Porque é interessante que em toda a armadura só há um item de ataque, o resto tudo é para proteção e para defesa. Mas se você for para uma guerra só para se defender, você já sabe que no mínimo você não vai vencer. Talvez perder você não vai, mas você não vai vencer. Mas quando você vai para uma guerra, você precisa atacar, você precisa avançar, você precisa colocar o seu inimigo para correr. Se nós batalharmos contra Satanás sem a espada, que é a palavra de Deus, nós já estamos fadados ao fracasso. E Paulo estava ensinando isso para aquela igreja. E é interessante, porque Atos 19 fala a respeito do início dessa igreja. Priscila e Áquila começam essa igreja na sua casa. Apolo chega naquela região e começa a pregar a palavra de Deus. Ele ainda não conhecia o ministério do Espírito Santo, apenas a doutrina de Cristo, sua morte e ressurreição. E ele pregava isso com tanta eloquência. Mas Priscila e Áquila chamam ele para perto e explicam melhor o caminho de Deus, conforme a palavra nos descreve. Falam a respeito do ministério do Espírito. E dentro dessa realidade, Paulo aparece também em cena e ele começa a pregar naquele lugar. Paulo tinha o costume de pregar nas sinagogas por 3 meses. Paulo discutiu nas sinagogas, tentando convencê-los a respeito do reino de Deus e da palavra do Senhor, mas eles não se arrependeram, antes fecharam o seu coração. Então Paulo toma uma decisão e ele passa por espaço de 2 anos na escola de Tirano, de um homem chamado Tirano, ensinando todos os dias o quê? O livro da lei que estava perdido. Dia após dia, ensinando a palavra do Senhor. Segunda-feira, palavra do Senhor. Terça-feira, palavra do Senhor. Quarta-feira e assim por diante. Palavra do Senhor sendo ensinada. Afinal, Paulo também era um mestre. Foi ensinado, instruído aos pés de Gamaliel. Ele conhecia da palavra do Senhor, e não apenas por conhecimento, mas por revelação. Ele disse a respeito do texto da ceia: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Revelação de Deus. Ele trouxe revelações, estão descritas na palavra do Senhor. E ele ensinava dia após dia a respeito do livro da lei. Sabe qual foi o resultado disso? Paulo encontrou 12 homens que já seguiam a Jesus, mas eles ainda não tinham uma concepção completa do Evangelho. E ele perguntou para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles falaram: não, nós nem ouvimos falar que exista esse tal de Espírito Santo. Paulo então prega para eles. A Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles são ali cheios do Espírito Santo, e começa a falar em outras línguas e a profetizar. A banda já pode subir. E se não bastasse isso, é interessante que esse texto trata de 12 homens. 12 homens foram cheios do poder do Espírito Santo. 12 na Bíblia é o número de governo. Não é à toa que são 12 tribos em Israel. Não é à toa que Deus escolheu na pessoa de Jesus 12 apóstolos para governar a sua igreja. Não é à toa que aquela mulher com fluxo de sangue estava governada por uma enfermidade que os médicos não dominavam há 12 anos. Jesus mostrou que a virtude que saiu dele superava todo o domínio médico daquela região. Não é à toa que a filha de Jairo tinha 12 anos, quando ela estava morta, moribunda, e Jesus ressuscita dizendo: eu tenho poder inclusive sobre a morte. Ei, Jesus governa sobre tudo e todos, e nesse texto nós mostramos e vemos que o Espírito Santo desejava governar aquela cidade, começando a partir daqueles 12 homens que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Sabe, é lindo quando o Espírito Santo começa a agir no lugar, quando o Espírito Santo começa a agir numa família, começa a agir numa igreja, num bairro, em Santa Felicidade. É lindo quando o Espírito Santo começa a agir numa geografia, num ambiente. E eu creio, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui para nos encher dessa plenitude e governar a minha, a sua vida e essa região por meio do poder do Espírito Santo. Mas coisas
Diversas aconteceram porque Paulo ensinava o livro da lei dia após dia, por período de 2 anos e 3 meses, ele ensinou, pregou, discutiu a respeito do livro, da palavra do Senhor. A palavra do Senhor não estava perdida naquela região, não estava esquecida, mas tinha um homem que se levantou para pregar a palavra do Senhor, doesse a quem doesse, mas ele falava a verdade de Deus. A verdade que santifica, a respeito da qual Jesus vai declarar: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra que Paulo pregava, e lá a Bíblia vai nos mostrar que, como resultado da pregação da palavra, muitos sinais e maravilhas eram vistos em meio ao povo. Pelas mãos de Paulo, Deus fez muitos sinais e maravilhas. Deus fez muitos milagres extraordinários, e a Bíblia vai dizer que até os lenços de Paulo e os seus aventais eram levados aos que estavam enfermos e aos que estavam possessos por espíritos malignos, e esses eram sarados, porque a palavra de Deus começou a prevalecer naquele ambiente. Fique de pé, por gentileza. A palavra de Deus começou a prevalecer, e eu creio que nessa noite eu estou pregando a palavra de Deus, no ambiente onde a palavra de Deus é honrada, no ambiente onde a palavra de Deus é pregada, sempre há a manifestação dos sinais e das maravilhas. Você crê? Eu creio que essa é uma noite que Deus reservou pelo seu Espírito para operar em nosso meio milagres, sinais, maravilhas, prodígios entre nós. Eu creio que o Espírito Santo está aqui e Ele deseja encher não apenas 12 homens, mas uma igreja inteira para governarmos esse bairro, para destruirmos os altares idólatras e governarmos e dizemos que só o Senhor é Deus, assim como foi com Elias no Monte Carmelo. Mas eu percebo também que a palavra de Deus naquele ambiente trouxe confissão e arrependimento, porque muitos vinham em praça pública confessando seus pecados e se arrependendo das suas práticas. Mas mais do que isso, eles deixaram para trás, porque naquele lugar a idolatria perdeu a sua força, e eles trouxeram os seus livros mágicos em praça pública. Era uma cidade dominada pela idolatria. Lá estava o templo da grande deusa Diana dos Efésios. Quando Paulo confrontou Demétrio, que eram ourives, que fazia imagens do templo da deusa Diana dos Efésios, que inclusive é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando ele confrontou, aquele povo se enfureceu e gritaram por espaço de 2 horas em alta voz: grande é a Diana dos Efésios. Aquele povo estava embebido na idolatria, estava distante de Deus, mas quando o Espírito de Deus entrou nos 12 homens, quando a palavra de Deus foi achada naquele lugar, quando o livro da lei foi encontrado e a palavra de Deus teve ambiente, teve guarida naqueles corações, houve um enfraquecimento da idolatria. E aqueles deuses tiveram que dar lugar ao único, vivo e verdadeiro Deus, que é antes de tudo e permanece e sempre será. O nosso Deus, o Deus desta igreja, o Deus que está nessa casa, nessa noite, sabe, é esse Deus que levou aquele povo ao arrependimento, e eles fizeram uma montanha com livros de magia, livros de bruxaria, livros de feitiçaria. Foi colocado fogo em tudo, tudo foi queimado. 50.000 peças de prata, era o valor estimado de todos aqueles livros, o que correspondia a 166 anos de um trabalhador comum, trabalhando de segunda a sábado, hein? Só com domingo de folga. 166 anos colocados numa fogueira, porque os deuses tiveram que dar lugar ao único Deus vivo e verdadeiro, porque o poder da palavra, ele destrói toda idolatria em nós. Quando o livro da lei, que estava perdido, é encontrado numa vida, numa família, a idolatria não vai prevalecer, mas ela vai ter que dar lugar ao Deus desse livro da lei, ao Deus que inspirou esse livro, porque a palavra do Senhor vai nos declarar que toda a palavra, toda a escritura é divinamente inspirada e apta para redarguir, para exortar, para orientar, para instruir em justiça. Essa é a palavra de Deus que eu e você temos que dar crédito, sabe? Quando a palavra de Deus chega no ambiente, nós vemos que de fato a idolatria, ela cai por terra. E eu creio que nessa noite a idolatria está caindo aqui em Santa Felicidade. Potestades estão sendo retiradas desse ambiente. A nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, não. Paulo vai dizer, e o Johnny pregou sobre isso em Efésios 6, que a nossa luta não é contra os homens, não é contra pessoas, não é contra homens e mulheres, não, mas é contra as entidades das trevas, as hostes espirituais da maldade, os demônios, os espíritos malignos. E nesta noite eu vim aqui guerrear contra isso. Foi essa palavra que Deus me deu nessa tarde enquanto orava por essa noite, que é uma noite de batalha, é uma noite da igreja empunhalar a espada do Espírito,
ir contra Satanás e meter o pé na porta, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E se nessa noite você deseja assumir um compromisso com o Senhor, de ler mais a palavra do Senhor, de se dedicar mais à palavra do Senhor, de amar mais ao Senhor, eu quero que você saia do seu lugar, como um ato de fé, como um compromisso diante do Senhor, e venha até o altar de Deus. Saia do seu lugar, enquanto a banda louva ao Senhor, eu creio, sinais e maravilhas serão vistos em nosso meio. Se você está enfermo, venha também. Eu creio que há poder no nome de Jesus, há poder na palavra de Jesus, para curar toda sorte de enfermidade, para libertar o mais cativo ou oprimido, como o gadareno foi liberto pelo poder da palavra de Jesus. No nome de Jesus, eu creio, é uma noite onde o Senhor está vindo sobre nós. Veja